Espíritos, na questão 627, os Espíritos disseram a Kardec que a palavra de Jesus frequentemente era alegórica e por parábolas, porque ele falava de acordo com seu tempo e seu lugar, mas que agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. Então quer dizer que nós temos que ter uma maneira de interpretar nos dias atuais aquelas parábolas de Jesus. E eu trouxe então hoje aquela parábola que está em Mateus no capítulo 13, versículo 24 a 30, que é o trigo e o joio. Vamos falar um pouco sobre esta parábola. Então diz o seguinte: que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado a boa semente em seu campo. Mas na hora em que os homens repousavam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Aqui fica bem claro que o homem que semeava era o próprio Jesus, e que a boa semente era o que ele pregava: o amor, a beneficência, o perdão e tantas outras virtudes que ele espalhou para o nosso mundo. E diz a parábola ainda que quando os homens repousavam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então, por que eles repousavam? Porque estavam desatentos. Quando as pessoas estão desatentas, é muito fácil do inimigo, que é aqueles que praticam o mal, deixarem a sua sementeira no nosso caminho. Interessante aqui que ele disse ainda que o inimigo semeou o joio aqui representado pelo mal, e partiu. Por que ele diz que ele partiu? Porque todo aquele que semeia a mentira, que semeia o mal, ele não fica por ali para esperar que descubra que foi ele que semeou. Ele fica de longe observando o que acontece. Por isso que Jesus disse que ele semeou o joio e partiu. E quando o trigo cresceu, apareceu também o joio. O joio, para aqueles que não sabem, é uma erva daninha e muito invasora e muito parecida com o trigo. Então, quando ela é novo, o trigo é novo, fica muito difícil de saber o que é o joio e o que é o trigo. Então ele disse, quando o trigo cresceu, apareceu o joio, né? E os servidores disseram ao Senhor que iam arrancá-lo, mas ele disse para não arrancar, que podiam arrancar o trigo junto, porque são muito parecidos. E mandou que deixassem crescer juntos, porque na hora da colheita ele mandaria os ceifeiros arrancar o joio, amarrar em feixes e mandaria queimar. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, antes nós vamos comentar um pouco sobre as redes sociais, onde as pessoas utilizam muitas vezes para espalhar a violência e muitas vezes a mentira e inverdades. A internet é uma das maiores invenções dos últimos tempos. Através dela nós podemos conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, como se estivessem na nossa frente. Podemos fazer compras online, podemos movimentar a nossa conta de dentro de casa. Até parece que Jesus estava sabendo que nós ia passar por essa pandemia, que temos que ficar todo mundo dentro de casa, né? Então nós temos maneiras, temos ferramentas para ficar em casa. Porém, infelizmente, a internet está em todos os lugares, inclusive nos presídios, onde os delinquentes utilizam dessa ferramenta para semear o mal, para aplicar o terror e muitas vezes aplicar golpes nas pessoas mal informadas. Então, o momento é de muito cuidado. Temos que usar essa ferramenta que nos foi utilizada, mas também temos que observar muito bem aquilo que nós recebemos e principalmente aquilo que nós compartilhamos. Não podemos compartilhar aquilo que não sabemos se é verdade ou não. E os ceifeiros
Os ceifeiros são aqueles que cortam o trigo com a ajuda da foice. No sentido figurado, ele representa a figura da morte, né? Aquelas pessoas que aparecem aquelas figuras da morte com uma foice na mão. Então, é uma representação figurada dos ceifeiros. E lá adiante, no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 40 e 41, ele fala que a ceifa seria na época do fim do mundo, quando o Filho do Homem, com seus anjos, tirarão todos que obram a iniquidade e lançá-los ao fogo, e ali haverá choros e ranger de dentes. Observem bem isso aqui, meus irmãos. Tirará aqueles que praticam iniquidade da terra e lançará ao fogo. Para nós espíritas, essa história do fim do mundo não é para agora tão cedo, né? Mas o que está por acontecer é uma transformação da humanidade. Estamos passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração só entrarão os justos, as pessoas benevolentes, porque lá não haverá mais lugar para a violência nesse próximo mundo que está acontecendo já aqui na Terra. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Quem são os mansos? São aquelas pessoas boas que só praticam o bem. Enquanto que aquelas pessoas más, aqueles que não quiseram se voltar para o bem, serão recambiados para outros mundos inferiores, como já aconteceu aqui na Terra, quando passamos de mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. E lá eles vão ter que sofrer as agrúrias do sofrimento da dor, né? E outros tipos de sofrimentos morais nesses mundos primitivos. Por isso que Jesus dizia que lá haverá choro e ranger de dentes. De acordo com alguns autores, essa transição já está acontecendo, mas que ainda levará algum tempo, porque a maioria não muda tão cedo. E até lá ainda teremos que passar por momentos difíceis. Eu vou ler aqui o que eu li no livro Transição Planetária, quando Manuel Filomeno de Miranda, em espírito, lançou uma psicografia através de Divaldo Franco, dizendo que antes de chegar esse momento da transformação, a violência, a sensualidade, os escândalos e a corrupção atingirão níveis dantes jamais imaginados, alcançando o fundo do poço. E a corrupção, aliás, enquanto isso, haverá enfermidades degenerativas, transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, desvarios sexuais, aumentará os tipos de câncer e dos vícios. Só então a população clamará pela paz e o retorno da ética, da moral e do equilíbrio. Pensem bem nisso, meus irmãos. Será que já não está acontecendo tudo isso aqui na Terra? Observemos o que está acontecendo para nós hoje. Mas, por outro lado, nota-se que existem ainda muitas pessoas boas. Nunca houve tanta ajuda aos necessitados como está acontecendo agora durante essa pandemia. Nunca se viu tanta preocupação com o meio ambiente, contra o racismo, contra o aborto, contra a maledicência, contra a corrupção. Nunca se viu também tanto carinho para com os animais. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Esses dias eu fiquei impressionado com um caso que houve na frente da minha casa, quando um carro atropelou um cachorrinho de rua. E eu estava na janela observando. Mais de 10 pessoas correram em direção ao cachorro para tentar salvá-lo. Improvisaram até uma maca de papelão para transportar o cachorrinho até a calçada, a fim de ajudar o pobre do animalzinho. Quando, que alguns anos atrás, as pessoas iam se preocupar com um cachorro de rua que foi atropelado? Então, prezados irmãos, você que está aqui do outro lado da câmera, está preparado para reencarnar nesse novo mundo, no mundo da regeneração?
ou vai aguardar pela vinda dos ceifadores? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Obrigado a todos. Queridos irmãos, após essa mensagem maravilhosa que ouvimos, esse aprendizado, neste momento nós vamos concentrar o nosso pensamento, elevar bem alto o nosso pensamento, sentar bem aonde vocês estão, relaxar os músculos e mentalizar Jesus, para que nós possamos, através do passe, receber muitas coisas boas que estamos necessitados. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, Bezerra de Menezes, irmãos da espiritualidade. Vamos mentalizar luz. O nosso Mestre Maior está presente no coração de cada um de nós.